Ele precisa ser ouvido para curar mais a dor que está ali dentro dele e ele não tem ninguém para conversar, do que a dor do joelho, a dor da mão, do punho. Oi, meu nome é Raíssa, mas pode me chamar de Rai. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, onde falamos sobre estudos, reflexões, vida real e fisioterapia. No fim do quarto período, eu trouxe uma retrospectiva para vocês e eu tô aqui de novo, quase chegando no sexto período, me encaminhando para o fim das férias. Desde já vou pedir desculpa a vocês a possíveis sons externos, tá? Então já vai pegando sua garrafinha d'água, sua xícara, um cafezinho, como chá. Eu vou ficar aqui com minha água mesmo, tomei pouquíssima água hoje. Bom, e como começou o período? O período começou bem tranquilo, sabe? Aquela calmaria antes da tempestade. A gente teve algumas aulas teóricas para depois a gente ir para os atendimentos da clínica. Sim, eu comecei a atender a clínica escola nesse quinto período. Então a gente teve ali um mês, eu acho, um mês e um pouquinho de aula teórica para a gente poder ir para a prática. E antes da gente ir para a prática, a gente teve as provas, que foram separadas em provas teóricas e provas teórico-práticas. Então, perguntas ali acerca de avaliação, os princípios ali básicos que a gente deveria saber para atender os pacientes. No início de cada período sempre tem a abertura para se inscrever em ligas acadêmicas, projetos de extensão. E dessa vez eu resolvi me inscrever para o projeto de extensão de oncologia. Me inscrevi, passei. Foi um processo de seleção tranquilo, a gente teve uma entrevista ali com os demais candidatos. E eu atendi na parte do projeto de extensão na área de fisioterapia aquática, que é uma área que eu gosto muito desde o tempo da teoria. Então foi algo muito bom, né? Me requeriu mais tempo, mas foi uma experiência positiva. Não quer dizer que foi positiva desde o início. O que aconteceu? O meu primeiro atendimento, ele não foi de uma disciplina que a gente tem obrigatoriamente ali na grade curricular. Foi justamente do projeto de extensão. Então, não foi com o professor ali sempre por perto. Eu vou tentar contar de forma resumida, mas desde o começo. Do primeiro atendimento do projeto de extensão em oncologia, estavam todos os alunos lá na frente da clínica e tinha uma fila com os extensionistas, que são as pessoas que já estão aptas a atuar dentro do projeto de extensão, e os observadores, que eles não atuam ali de forma direta, né? Eles observam, eles veem ali como é a atuação para quando eles forem extensionistas, eles poderem atender. E eu fui com uma observadora que era do P3. Mas o que é que acontece? Eu estava ali, eu podia atuar, beleza? Mas eu nunca tinha atuado. Então eu estava perdida, eu não sabia como lidava com o paciente, eu não sabia como puxar assunto. Então fui minha primeira paciente, não conhecia também a observadora que estava formando dupla comigo, então a gente foi assim, meio acanhada, chegou lá dentro da clínica, pegou um box assim e foi tentar atender a paciente. Só que assim, eu não estava com ficha de avaliação, não fazia ideia se a ficha de avaliação a gente tinha que pegar no Google, se eles disponibilizavam, um caos. Inclusive, para falar desse primeiro atendimento, já cabe a pergunta que mandaram lá no Instagram, quando eu disponibilizei uma caixinha de perguntas, pedindo para que os seguidores mandassem perguntas, dúvidas, para que eu tirasse nesse vídeo. Então, a Clara, lá do Instagram, inclusive ela também é estudante de fisioterapia, eu acho muito legal essa troca de ideias que a gente tem, ela mandou a seguinte pergunta: como foi a sua experiência com os primeiros atendimentos na clínica escola? Como eu já venho citando aqui, continuando, foi desesperador. Chegamos lá, eu não tinha ideia de como atendia paciente, assim, sabia que tinha que aferir sinais vitais, mas qual era a ficha? Então, eu olhei para minha colega, que era observadora, ela estava no P3, e eu toda inocente perguntei: ah, você sabe aferir sinais vitais? Ela: não, a gente ainda não viu isso, eu tô no P3 agora, a gente vai começar a ver avaliação ainda. E eu: ok, então, né, beleza, vou aferir aqui, mas deixa eu procurar aqui a ficha de avaliação no Google. Gente, e todo esse diálogo de confusão, de a gente não saber o que fazer, a paciente estava dentro da cabine com a gente, então a paciente sentada na maca esperando lá a nossa boa vontade de começar a atender ela. Claro que a gente já tinha dado bom dia, tinha explicado que a gente era novata e tal, mas ela tava com a cara meio assim. E a gente lá: ah, calma, deixa eu procurar a ficha. Meu Deus, qual é a ficha? Que irresponsável. E aí, beleza, eu consegui achar uma ficha aleatória no Google, que era justamente para atendimentos de fisioterapia, mas eu não pesquisei para
a própria fisioterapia em oncologia. Então, usei outra ficha lá, fui aferir os sinais vitais dela, fiz as perguntas, fui preenchendo e chegamos na parte da perimetria. Eu esqueci como é que fazia perimetria. Inclusive, ainda bem que também teve a paciência pela parte da minha dupla, né? Que eu acho que ela, como observadora, ela tava, meu Deus, essa menina vai começar a atender na clínica esse período e não sabe fazer uma perimetria. Só que assim, eu não deixei evidente que eu tinha esquecido como fazer perimetria, né? Só que eu medi assim, mais de uma vez a circunferência do braço, eu não lembrava exatamente se era só da linha articular do cotovelo para cima ou da linha articular do cotovelo para baixo. Então teve até uma hora que a paciente viu que eu estava medindo demais e falou assim: Nossa, vai fazer uma roupa, né? Com tanto que me mede. Eu fiquei assim: Desculpa, senhora, desculpa, esqueci. Esperador, sabe? Não foi como eu esperava. Não achei que eu ia estar tão despreparada. Agora, o segundo atendimento, que em teoria foi o primeiro das disciplinas que a gente tinha na grade curricular, foi mais tranquilo, né? O professor tinha ali mais presença para dar suporte, até porque eram 4 professores para a disciplina. Inclusive, o primeiro atendimento da disciplina que a gente tem na grade curricular foi traumatologia e ortopedia. Então, o professor estava sempre ali dando apoio, eu tinha mais colegas ali para dar uma opinião, para colaborar. O paciente também, muito paciente, né? E eu acho muito legal isso de, tipo, a maioria dos pacientes, ou pelo menos os pacientes que eu atendi, eles tinham consciência de que aquilo ali era uma clínica escola. Então, a gente está propenso aos erros. Gente, eu vou pedir desculpa também pelos latidos e pelos mosquitos que estão voando aqui, tá? Eu moro em zona rural, então não tem como evitar. Então, os atendimentos eles foram fluindo, né, ao longo de 3 meses, até a gente chegar no último mês e ter novamente provas, tanto práticas como teóricas. Na verdade, essas provas práticas elas não foram no dia específico, né? Elas foram o nosso desempenho em todo o processo de avaliação dos pacientes, isso em cada disciplina. Mais uma perguntinha aqui feita pelo Felipe. Qual cadeira você mais gostou e qual área da fisioterapia você mais se identificou? Bom, das cadeiras disponibilizadas, a que mais eu gostei, a que eu tive uma experiência mais positiva foi neurofuncional. Já da área da física que eu mais me identifiquei, eu ainda não paguei a disciplina, o que é algo curioso, porque todo esse apreço que eu tive por essa área da fisioterapia que eu mais gostei foi através de experiências extracurriculares. Então, de disciplinas disponibilizadas no período, nós tivemos neurofuncional, gerontologia, pneumofuncional, comunicação e tomada de liderança e traumatologia, tá? Então, a que eu mais gostei foi neurofuncional, tanto pela experiência que a gente teve com o paciente e principalmente pela professora, porque algo que eu tenho para mim a disciplina pode ser fácil ou difícil como for. Se ela não tiver um bom professor ali para te instruir, para te ensinar, você vai ter uma péssima experiência com ela. Então, por exemplo, você pode amar neuropediatria, que é inclusive uma disciplina que eu vou pagar agora no 6º período. Você pode amar neuropediatria ali na teoria, mas se quando você for para a prática, o seu professor, o seu tutor, ele não te der ali uma boa instrução, ele não te ajudar ali nas suas dificuldades, nas suas dúvidas, você vai acabar tendo uma experiência terrível com a disciplina, porque você vai dizer, meu Deus, eu não entendo, eu não sei como aplicar isso na prática, eu não sei qual intervenção usar no paciente. Enfim, você vai tomar abuso pela disciplina e não vai querer mais saber dela. Então, em neurofuncional, a gente atendeu na clínica um paciente que ele tinha passado por um episódio de AVC, ele tinha sofrido um AVC, né? O paciente ele tinha tanto a mão, o braço, perdão, como a perna ali hemiplégicos. E aí nosso trabalho foi justamente com a reabilitação, tanto dos movimentos, né, utilizando o FES, né, que é a estimulação elétrica funcional, aquela que você coloca os eletrodozinhos e o músculo faz, contrai. A gente usou isso, a gente usou exercícios de equilíbrio e principalmente a gente foi para a piscina. E eu, como falei, eu amo fisioterapia aquática, então para mim foi espetacular. A gente tinha um atendimento de neurofuncional por semana. Então,
A cada semana a gente começou dentro da clínica, depois que a gente pôde ir para a piscina, que a gente fez os exames necessários, né? E o paciente também. Aí a gente foi atender dentro da piscina. E o interessante foi que quando a gente começou na piscina, ele tinha muita dificuldade para se sentar. Isso desde que ele chegou, na verdade, né? Mas até dentro da piscina, nos exercícios, ele tinha dificuldade para se sentar. Então a gente via ali que ele dava uma desestabilizada no quadril, quando ele ia se levantar, quando ele ia se sentar também, ele se sentava um pouco assim, cambaleando, digamos assim. E isso no primeiro atendimento na piscina. Quando foi na outra semana, no outro atendimento na piscina, ele já conseguiu se sentar sem fazer se desalinhar assim de quadril, sabe? A gente ficou assim, meu Deus, fisioterapia 4 que é incrível. E foi até algo que me emocionou assim no último atendimento, que também foi na piscina. No momento que ele foi se sentar para a mulher dele, que acompanhava ele nos atendimentos, colocar o calçado dele, que é aquelas sandalinha de couro, sabe? Que tem abotoadura. E aí, quando ele foi se sentar, ele se sentou com menos dificuldade do que na primeira vez que ele chegou na clínica e a gente viu ele se sentando. A gente, inclusive, tinha que segurar a cadeira para não correr o risco dele se sentar com tudo e, né, cair para trás. Então, quando eu vi ele se sentando com mais facilidade do que o primeiro atendimento, passou um filme na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, eu amo a fisioterapia. Eu me segurei para não chorar, tá? Eu me segurei. Sobre a área da fisioterapia que eu mais gostei foi saúde da mulher. E como eu descobri que foi saúde da mulher, eu nem paguei a disciplina ainda. A experiência extracurricular que eu tive foi o 11º Congresso Paraibano em Saúde da Mulher, que aconteceu em João Pessoa no mês de abril, no dia 11, 12 e 13. Tive a oportunidade incrível de ser monitora, então teve um processo de seleção. Eu me inscrevi sem botar muita fé, porque eu pensei, caramba, eu acho que quem vai se inscrever para monitor deve ter uma experiência assim e tal. Mas enfim, me inscrevi, fui selecionada e fui. E foi uma experiência maravilhosa, porque né, eu pude estar ali ajudando no acontecimento, principalmente dos trabalhos. Então, um monitor, ele tinha esse dever de se responsabilizar por uma, duas ou três salas, por fazer aquela mediação entre os estudantes que iam apresentar trabalhos e os avaliadores, que eram doutores, mestres em determinados assuntos, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, nutricionistas e assim por diante, até porque o Congresso da Saúde da Mulher é multidisciplinar. Então, vendo as apresentações de trabalho, eu adquiri muito conhecimento que foi além da minha área de atuação, que é a fisioterapia, né? Então, eu vi ali trabalhos incríveis de enfermeiras, falando sobre temas super atuais, endometriose. Temos também que não são muito abordados, o método Billings. Então, foi uma experiência muito positiva, eu aprendi bastante e vou levar para o coração, né? Porque foi ali que eu vi e disse, caramba, esse negócio de saúde da mulher realmente é muito interessante. Depois disso, eu também participei de algumas palestras organizadas pela Liga Acadêmica de Fisioterapia em saúde da mulher que tem lá na faculdade. As palestras também eu vi doulas falando, fisioterapeutas, eu fiquei assim, é o que realmente faz meu olho brilhar, sabe? Tipo, eu tive um leve flerte por ortopedia, mas não é a mesma coisa de fisioterapia em saúde da mulher. Eu vejo ortopedia, eu digo, talvez. Aí tem hora que eu digo, não, eu acho que não rola. Foi só paixão de verão, sabe? Não rola. Inclusive, fica a dica, tá? Se aparecer uma atividade extracurricular, um congresso, um simpósio, qualquer coisa que você possa participar, participa. Porque muitas vezes, se você se prende às experiências da faculdade, pode ser que você não se identifique com uma determinada área e se frustre a se formar. Porque, poxa, você estuda ali 4, 5 anos, tem poucos estágios em determinada área e pode ser que não encontre ali casos no qual faça você se apaixonar pela área. E através das atividades extracurriculares você pode conhecer outras pessoas que te contam outras experiências, trabalhos ali que façam você ver, caramba, que tema interessante. Mas será que alguém estudou mais a fundo essa parte do trabalho? E aí essa curiosidade te desperta estudar mais sobre, até você gostar e se interessar pela área, tá? Então, não fica de fora. Quando aparecer um congresso, um simpósio, se inscreve. Ah, mas porque é caro? Ah, mas por que isso? Vê se tem oportunidade de ser monitor. Então vamos explorar aí as oportunidades que cabem no bolso do estudante que não tem dinheiro e não trabalha. Para finalizar as perguntas, a gente tem mais duas perguntinhas aqui. A primeira foi a que a Alana mandou. Qual foi o maior desafio do período?
é para escolher só um, porque se for para escolher só um é meio complicado, tá? Eu vou falar aqui os desafios, porque só um é difícil. É sair do nosso próprio eu, né? E aí a gente trabalha a virtude da humildade. Porque vamos lá. Primeiro que os atendimentos na clínica, eles não são individuais. Tipo, são individuais porque é um paciente para uma dupla, um trio ou um grupo. Então, para trabalhar em dupla, quando é com um amigo que você já tem intimidade, beleza. Mas se você pegar uma pessoa que é completamente desconhecida, fizer um trio ou um grupo com pessoas que você não tem a menor intimidade, porque vamos lá, quando você está ali atendendo em grupo, você tem que escutar todo mundo. Tanto para montar conduta, tanto para escutar a justificativa do porquê que faltou, do porquê que não ajudou nisso, porquê não ajudou naquilo. E tudo isso sem transparecer para o paciente, né? Porque você não vai chegar lá, fazer a maior confusão, o maior barraco na frente do paciente porque fulaninho do grupo não te ajudou a montar a conduta, né? Então, assim, sair do próprio eu no sentido de ter mais paciência, saber escutar mais e muitas vezes não fazer a nossa vontade no sentido de tanto da ação, né, de tipo, eu quero fazer isso. Não, mas fulaninho disse que era melhor fazer isso, então, vou acatar a ideia de fulano. Tanto nesse sentido como no sentido de, eu quero descansar, eu quero parar, mas tenho que fazer. Então, eu acho que isso também é sair do próprio eu, e isso é difícil. Acompanhar o ritmo de tudo, né, de você saber lidar com a sua rotina pessoal, com os atendimentos na clínica, com os estudos do caso, né? Porque você tem que estudar o caso do paciente para saber como intervir, tem que estudar também os recursos que você vai utilizar para saber se aquilo dali realmente se adequa ao caso do paciente. Enfim, é muita coisa para conciliar e muitas vezes você se vence pelo cansaço. Então, é difícil. É um desafio muito grande. Eu acho que agora no segundo semestre eu vou estar mais acostumada com isso, né? No sexto período. Porque eu já tive a experiência do quinto período na clínica. Então eu sei assim o que é que posso mudar para melhorar. E lidar com mudanças no roteiro. O que é que eu quero dizer com mudanças no roteiro? Tem dias que o paciente ele só quer ser ouvido. Isso, querendo ou não, é um furo no roteiro. Porque qual é o nosso roteiro? Chegar, bom dia fulano, bom dia ciclano, como é que o senhor tá, seu fulano? Como é que o senhor passou a semana? Sentiu alguma dor no joelho? Depois do bom dia, vai aferir os sinais, vai ver como é que está a pressão, vai anotar e vamos começar os exercícios. Só que tem dia que o paciente chega, você vê o paciente assim, cabisbaixo. Você não sabe o que é que faz com o paciente, você não sabe se solta uma piada, mas pode ser que a piada seja inconveniente, então é melhor ficar calado. Mas se você ficar calado, fica aquele climão. Então isso aí é um completo furo no roteiro. E para quem não está acostumado a conviver com isso, tipo eu não estava acostumada a conviver com isso, foi difícil. Teve um dia que a paciente chegou assim bem cabisbaixa, e eu olhei assim pra minha colega e fiquei, meu Deus. Aí do nada a paciente parou no meio do corredor, aí ela botou a mão no rosto e eu tava atrás dela. E minha colega tava do lado dela. E eu olhei assim pra minha colega, tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu já tava com a mão no bolso do jaleco pra pegar o oxímetro e ver se ela tava passando mal. Mas enfim, e nesse dia a gente até demorou a fazer os exercícios porque a cada pausa ela falava, ela conversava. E a gente via que ela queria conversar, a gente via que ela era uma paciente que necessitava desse momento de conversa, desse momento de escuta. Então a gente só ia deixando ela falar, ia, né, se envolvendo no assunto também para não ficar aquele negócio muito passivo. E os intervalos que deveriam ser de 30 segundos a 1 minuto se tornavam intervalos de 8 minutos. Porque a paciente queria conversar e a gente não ia calar ela. Era um momento que ela precisava ser ouvida. Então, algo que eu levei para o coração nesse período foi o seguinte: às vezes o paciente ele precisa mais ser escutado do que fazer o exercício. Às vezes ele precisa ser ouvido para curar mais a dor que está ali dentro dele e ele não tem ninguém para conversar do que a dor do joelho, a dor da mão, do punho. E fisioterapia é isso, fisioterapia não é só exercício, fisioterapia também é escuta. Então é algo que vai ficar no coração a partir dessas mudanças de roteiro que a gente teve nos atendimentos com o paciente. Mas mudança de roteiro não é só no atendimento com o paciente, né? É na vida também. Às vezes a gente diz, esse final de semana eu vou me dedicar para estudar para a prova tal. Aí quando chega na sexta-feira a professora diz, mas tem isso, isso e isso para dia tal. Aí você já muda todo o roteiro, sabe? E, enfim, são muitos desafios e a gente tem que ir aprendendo a lidar com eles. E a última pergunta a Luísa mandou: como é ser mais uma sobrevivente?
é muito gratificante, né? Você olhar para trás e ver que você venceu não só a vida de faculdade, como a vida fora dela, né? Porque eu achei desafiante num todo, não só na faculdade. E ver que eu consegui ajudar, que eu consegui aprender com os erros principalmente e levar muito aprendizado para o próximo período e também para ao longo da vida. Então, eu agradeço, inclusive, quem acompanha lá no Instagram, que está lá desde o meu primeiro período, quando era ainda minha conta pessoal, e depois eu dediquei ela à fisioterapia. E de lá para cá, muita gente tem acompanhado, muita gente tem interagido, e é muito bom ter essa troca de experiências também com estudantes de fisioterapia, que eu acredito que são a maioria que me acompanham. E é isso, né? Que venham PCs, que venham mais experiências, mais desafios, mas se Deus quiser mandar menos desafios também tá ótimo, meu Deus, não vou reclamar. Não esquece de se inscrever, de ligar a notificação para receber mais vídeos, tanto sobre fisioterapia, como sobre a realidade, reflexões. Não esquece de deixar teu like também, tá, benção? Um abraço da Rai e até a próxima.